Olá, seja bem-vindo aqui no canal. Nós estamos aqui na casa do irmão Miguel Pereira, servo de Deus, com a irmã Antônia. Esses dois casais aqui unidos, abençoados, que servem a Deus, são crentes, fiel a Jesus, e quer compartilhar com a gente aqui uma lição de vida, esse exemplo de vida que eles tiveram no passado de 1965, ano esse que eu não era nem nascido, e que nós estamos resgatando, trazendo na memória aqueles que é de 1965, que possivelmente essa geração de 65 estão viva para contar a história. São muito poucos, mas eles foram agraciados por Deus, foram alcançados pelo Evangelho, e Deus tem conservado ele com vida e com saúde, para hoje ele estar aqui compartilhando essas histórias emocionantes. Essas histórias têm tocado vidas, tocado coração, têm levado famílias a se ajustar através do exemplo de vida que eles estão sendo. Então você aí, pastor, padre, você para toda esse vídeo aqui é para toda a sociedade. Analise, veja que essa aqui não é história conversada, são histórias vividas de pessoas que viveram de 1965 e que quer trazendo aqui a lembrança para você que quer saber o que é que aconteceu nesse ano de 1965, aonde era um trabalho completamente escravizado. As pessoas de 1965, eles eram tidos como pessoas, me desculpa a expressão, os senhores de engenho, eles tratavam essas pessoas, era como a escravização já foi abolida, mas os trabalhos que eles faziam, era aqueles trabalhos que os antigos escravos faziam. Era trabalhando da bucha. Me desculpa a expressão de falar. Que era cortar cana, que eram os trabalhos dos negros antigamente fazer, e que eram discriminados. Isso aí, o rico, você não via homens brancos trabalhando, cortando cana. Você via que os homens brancos, eles ficavam lá como capataz, tomando conta de grupo de pessoas. Era administrador, era fiscal. Os nossos irmãos que viveram naquele 1900... até hoje tem essa discriminação, porque os nossos irmãos trabalhavam de graça, vieram lá da África do Sul, trabalharam e vieram de navio negreiro, para trabalhar aqui no nosso país de graça, e por isso que a nossa cor ficou discriminada por essas pessoas que contrabandeavam nossos irmãos, como tráfico humano, trazia nossos irmãos para ser escravizado aqui, humilhado, e ajuntava os negros da África com os negros brasileiros, os índios e as pessoas do aeroporto. Por isso que esse país aqui, nosso país, o Brasil, é para isso que o Brasil, até hoje, vive com essa... Tem um mal sobre nosso país, que até hoje a nossa memória das nossas classes raciais são discriminadas porque os nossos irmãos foram contrabandeados por gente de poder, bandidos disfarçados de cidadão, que vendiam os nossos irmãos como animais. Como os animais naqueles tempos de Cristo, que tinha os escravos que eram comercializados nas feiras públicas, e assim nossos irmãos aqui, pernambucano, nordestino, foram humilhados também, junto com as classes africanas, morando no nosso continente, e eram tratados como marginalizados, pessoas que eram tratadas como animais. E muito pobre, irmão. Vou passar aqui para o cidadão aqui que viveu em 1965, e eu vou ver, ele vai conversar aqui como foi esse tempo para ele. Como foi o senhor viver em 1965, o senhor sabendo que existe a discriminação racial, há um preconceito de negro. Preconceito. E outra coisa que eu vou falar quando vai começar novamente, e muito, o senhor tocou na escravidão e era um escravo mesmo. Muito pobre, era passando fome e apanhando. O senhor chegou a ver? Conheci. Muitos amigos levando pau. Lá tinha a usina, em cada engenho tinha o tanque de mel, daqueles mel que o pessoal carregava apagado. Um tanque com 4 metros de fundura. Para quando o trabalhador dizia que não queria trabalhar, ele chegava o cabo e o administrador do engenho, aí pegava aquele pobre, jogava dentro do tanque de mel, e quando acabava, tocava o cacete no pobre do trabalhador, e quando acabava, tirava do tanque de mel e botava por gado lamber o trabalhador. Quer dizer, lamber, irmão. A língua do boi, que é bem espinho. E apoio. Cheio de sangue, irmão. Aquele mel. Amarrava ele num tronco, irmão, assim? Não, ele não amarrava, não. E como que ele levava os dois. Era o cabo e o administrador.
Segurar pro boi nem beber. Naquele tempo, aí o administrador era umas botas que ele possuía, sabe? Chegava umas botas então cheias de rusga. Aí era um cacetete dentro das botas. O cacetete dentro das botas. Aquele cacetete era dele dar a pisa no trabalhador. Ô, irmão, todo trabalhador que descumprisse o mandato dele, ele fazia isso. Fazia isso, irmão. O senhor trabalhava com medo também, né? Com medo, era com medo. E muito administrador era com revólver, não saía o revólver da cintura, né, irmão? O senhor ganhava o salário, irmão? Naquele tempo, irmão, era o salário para... Olha, já veio a ver o salário, sabe como? Já foi depois de Miguel, no governo de Miguel Arraes. Não tinha salário, não. Eu vou dar banho na minha irmã. Vai, vereador. Viu, irmão? O salário já foi depois que entrou o governo de Miguel Arraes. Não tinha salário, não. Trabalhava tudo clandestino. Era tudo clandestino, mano. Não tinha salário, não. Era tudo clandestino. Clandestino. Era como escravo mesmo, né? Era como escravo mesmo. Me desculpa a expressão, só trabalhava pela comida, né? É mesmo. Aí ganhava aquele saláriozinho. Se desse para viver com aquele salário, bem. Se não desse, pronto, era nada. Tá entendendo, irmão? Se desse para viver, era aquilo mesmo. Se não desse, era aquilo mesmo. Ô, irmã Maria Antônia, como esposa de Miguel Pereira, a senhora sabia dessa realidade que seu marido vivia? Ela não sabia do que era naquele tempo, ela não era nem nascida. Naquele tempo que eu estava, quando trabalhava, em 65, ela não era nem nascida ainda, né? Aí ela não conhecia esse tempo, não. Só quem conhecia esse tempo, quem convivia lá, já trabalhando, sabe? Pronto. Aí, mas ela não conhecia, não. E o senhor era solteiro naquela época? Naquele tempo eu era solteiro. E o senhor já passava por isso? Eu era jovenzinho, eu era jovem de 14, 15 anos, 18, mas já cortava a cana. Já trabalhava. Jovem de 15, 18 anos? Já era acompanhando o escravidão também. Tá vendo? O meu pai saía para trabalhar, que era 5 irmãos que tinha. Aí um irmão mais velho, ele deixou a casa, se aperreou-se, deixou a casa e foi embora pelo meio do mundo a passear. A minha mãe começou a chorar, né? Sem saber para onde é que ele ia. Ele disse, olha, eu vou sair dessa escravidão daqui, aqui, além de não ganhar dinheiro, e esses cabras safados, dizer da palavra, aqui matando os pobres dos miseráveis, e eu não vou estar aqui não. Aí foi embora. E passou anos, mais anos, irmão, sabe? Aí com muitos anos, de 5 a 6 anos, foi que nós saímos a perambular, a usina parou, que já tinha terminado a moagem, aí nós botamos pau de pronto. Aí o gerente da usina disse, olha, os trabalhadores que quiserem sair, aí dava voltinha para outro lugar, a procurar uma usina que estiver moendo, ali de Ribeirão, por ali afora, ao lugar que ele quiser ir para trabalhar, ele vai, que aqui não tem nada. Aí o pobre não aguenta mesmo, que não tem nada mesmo, né, irmão? Julgar daquela mixaria mesmo. Aí só sei que nós temos uma bomba e saímos pelo meio do mundo, irmão. Aí pelo meio do mundo, de lá, quando nós saímos, foi que demos lá com o nosso irmão, o que tinha saído de casa, nós encontramos ele na usina Estreliana de Ribeirão. De Ribeirão, de um lado. Na usina foi chegar lá para trabalhar. Em procura de serviço, mano, tá aí para trabalhar. Não era uma escravidão terrível, não era? Misericórdia. É como o senhor estava falando aí, escravidão. Me desculpa de eu dizer assim, vocês possivelmente sabiam que estavam tratando vocês como escravos. Como escravo. Não era? Não fizesse o que eles queriam, vocês eram castigados, vocês eram açoitados, vocês eram espancados. Olha, irmão, prova tanto que era escravidão. Aí chegava a usina, tinha umas máquinas, Maria Fumaça, quem trazia 20, 30 carros para os engenhos. Aí sabe o que fazia? O administrador dizia, vá lá avisar os trabalhadores, o pobre dos trabalhadores uma hora dessa, chovendo como está hoje, tudo em casa, né? Aí pensando de dormir para no dia de trabalhar, quando da festa chegava o administrador, o cabo do administrador, o empregado, aí chamando o trabalhador, disse, olha aqui é a ordem. A Maria Fumaça, a máquina já chegou com os carros e tem de encher de cana para
que tá hora da noite vem pegar a cana de volta. Ô, irmão, nesse meio tempo ele já tinha terminado o expediente, né? Já, irmão, já tinha terminado. Aí já botou outro serviço pra ele fazer. Mas à noite, irmão. Pra ele não descansar mesmo. Né? Era. Aí tinha, né? Aí o administrador, sabe qual era a ordem? Dizia, tem uma coisa, ele leva essa ordem. Se ele não quiser vir, eu vou lá cortar a corda da rede com a faca. Misericórdia. Tá vendo? Que era pra matar mesmo. Era. É porque, o senhor sabe, aquela barraca, chamava aquele barracamento, né? O barracamento, o barracamento é meio que nem gruxa de galinha hoje, de criação de galinha. Aí isso eu sei que aí aquele tornozinho de amarrar a rede, aí ficava por fora, né, irmão? Ali pronto, ali já era fácil dele dando a faca e o cabo já caía no chão. Não era escravidão? E se cismasse, morria, né? Entendeu? Se cismasse, morria, né? Se não, e aí, disse, ó, diga aí que não vai. Diga aí que não vai agora, que eu quero derrubar a porta, vai derrubar a porta e dar uma surra. Misericórdia. O senhor tava nesse barracão? Não, eu não tava não, porque que a gente já vivia lá em Corteio, na casa da família, viu? mas tava sujeito ainda para encher o carro também de cana. Misericórdia. Mas tava também na sujeito. Mas, irmão, que situação que o senhor passou. Mãe, sofremos, irmão, era situação. Era fazer medo, mesmo. Era, por nada, irmão, por nada, só se via, quando batia certas horas, ninguém tinha sossego, não. Só se via o pau cantando, irmão, na costa do trabalhador. Por nada, viu? Por nada. Tá vendo? Por nada. Tinha muito trabalhador que já morava longe, aí já saía fugido, de noite. Que saía fugido, né? Saía fugido para não dizer ao administrador que não ia sair, né? Que, né? Não era para dizer ao administrador que ia sair, ia embora, não. Sujeito. Misericórdia. Não era o cativeiro, irmão? Era o escravizão. Era escravidão. E o senhor nem sabia que era escravo. Tá vendo? Me desculpa dizer assim, viu? Ô, irmão, e outra coisa que me chamou muita atenção, eu dou por visto que esses homens aí, esses sanguinários, esses endemoniados, isso não é gente de Deus. Uma pessoa não vai dizer que uma pessoa dessa é um servo de Deus. Ninguém vem comparar um homem de Deus numa condição dessa. Um homem de Deus é uma pessoa que faz o bem, que quer o bem do próximo, que quer ajudar o próximo, mas matar o próximo num cacete e de fome, como esses homens faziam, isso era servo do cão. Isso era servo do cão e não sabia. E o pior de tudo, irmão, que eu tenho pra mim, que na calada do castigo, além de tudo, se brincar, matava os trabalhadores e se brincar, jogava dentro do açude, sem que ninguém achasse o corpo dessa pessoa. Eu tenho pra mim que quantas pessoas que foram submersas aos açudes de grande porte daquela época, amarrado com pedra e corda, e a família procurando seu ente querido, e os peixes é que estavam se alimentando do seu resto mortal. Para o senhor falar isso, sabe o lugar que tinha um açude? Era na usina Caxangá, Doutor Zé Lopes, da família de Zé Múcio. Daquele Zé Múcio, que hoje é deputado, né? Misericórdia, sangue de Cristo. Foi, da família de Zé Múcio, que hoje é deputado. Aí, lá, tinha o doutor Zé Lopes, que mandava aí o trabalhador não queria trabalhar, de trazer ele aqui. Aí amarrava uma pedra na barriga dele, aí pronto, aí botava para mergulhar lá embaixo, pôs peixe comer, irmão. E como foi que resolveram o problema desse açude? Sabe como resolveu? Foi no tempo, quando entrou meu Miguel Arraes. Aí caiu na boca de Miguel Arraes. Não tinha celular não, mas chegou, né? Aí o fiscal não, como é? O secretário. Foram dizer o secretário de Miguel Arraes, aí logo tinha o sindicato, né, irmão? Aí todo relatório era no sindicato, né? Aí reuniram o sindicato, os trabalhadores já vítimas disso, né? Aí disse, vamos aproveitar agora. Vamos dar intimação agora da usina Caxangá, lá com o doutor Zé Lopes. Ele agora vai se arrumar com o Miguel Arraes. Aí, oxente, mas irmão, aí eu sei que chegou, aí quando foi, deu fé, aí era um telefone que era jogado na parede. Aí tinha um negócio de um manivelo.
do manivela, sabe, irmão? Aí daquele manivela, ele era no tipo daquele ureião, sabe? É do tamanho do ureião. O telefone era do tipo do ureião. Aí pronto. Aí eu telefonava para aquilo ali, sabe? Aí só sei que quando foi. Oxe, mas o diabo tocou, o diabo tocou na orelha de doutor Zé Lopes, viu? Aí a notícia foi pra lá. Aí Zé Lopes pegou um avião, teco-teco que tinha lá da usina. Aí desapareceu no meio do mundo. Aí foi pra Recife. Apoiou o avião lá no aeroporto e foi-se embora até hoje, viu, irmão? Aí quando deu fé, aí chegou o exército. Chegou o Miguel Arraes com o exército, com tudo. Que era pra ele abrir o açude pra dar conta dos cadáveres que estavam lá dentro do açude. Quando abriu o açude, o que é que aconteceu? Quando abriu o açude, hoje tinha cadáver à vontade, viu, irmão? Era um cemitério. Era o cemitério, tá vendo, irmão? Misericórdia, é uma história de terror, né, irmão? É de terror. É uma história muito assustadora, né? É. Pessoas inocentes morreram debaixo do chicote da escravização. Ô, irmão, também tem uma coisa, a culpa condena, né? Isso mesmo? Isso. A culpa condena. Hoje lá só tem o chão. Foi arrancado a usina, não tem mais nada. Era um lugar amaldiçoado, irmão. Foi lugar amaldiçoado. Eu posso ser sincero com vocês que estão não tem escutando nada, isso aí. Era um lugar completamente amaldiçoado pelo próprio Criador. Amaldiçoado, muito bem. Porque a Bíblia diz, amar a Deus sobre todas as coisas, segundo teu próximo a ti mesmo. Como é que o homem escravizava essas pessoas? Era. E querendo enriqueceram com o suor dos outros. Mataram muito pai de família, deixaram muitos órfãos, deixaram mulher viúva, uns infames, um verme na terra, uma pessoa dessa, um demoniado dessa natureza, que acabou com o sossego e a paz de tanta família e fez um cemitério submerso abaixo da barragem. Matava a pessoa viva, pedindo socorro, pedindo pelo amor de Deus que não matasse. E eles matavam porque queria matar essas pessoas de trabalho. E eles não podiam se defender, não tinha lei. Aí Deus usou um homem conhecido como Miguel Arraes, governador do estado de Pernambuco, que fez essa boa ação em se preocupar com a pobreza. Por isso que foi o melhor governador que Pernambuco já teve. Foi. E o Brasil já conheceu. Olha aqui, pessoal. Compartilha esse vídeo aqui que é importante. Isso aqui é uma relíquia que vocês estão escutando aqui. Ó. Às vezes nem os filhos de uns netos de Miguel Arraes, bisneto. Escute isso, que é que o avô de vocês foi capaz de fazer por a nossa classe preta, por a nossa classe que estava lá sendo humilhada, escravizada por esses caifás. Esse homem foi levantado por Deus. Para a gente era meio que ser pai da gente, do trabalhador, né, irmão? O senhor que viveu esse tempo, viveu assim, viu a libertação do povo. Teve barriga cheia, não faltou nada, viu? Eletrificou a zona rural, né? Que era debaixo do lampião, candeeiro. Era. Você alcançou isso aí, não foi isso? Alcancei demais. E ele pensou muito na classe pobre, nas classes humilhadas, né? Foi. E por isso que se tornou o homem que foi hoje. A Bíblia disse honrar aqueles que merecem honra. Então se esse homem está sendo honrado hoje, porque coisa boa ele fez. A gente só é lembrado porque faz coisa boa. Se fizer coisa ruim também é lembrado, viu? O irmão se lembra. O irmão se lembra que no tempo de Miguel Arraes, o presidente era João Goulart, não era? João Goulart era o presidente Miguel Arraes. Prenderam Miguel Arraes tão massa que ele não correu. E João Goulart correu, né? Desapareceu. Mas Miguel Arraes não se entregou, não. Tá vendo? Sujeitou-se à prisão. Porque quem não deve não teme. Tô certo, irmã? Aí depois de 4 anos, o senhor se lembra que ele foi, voltaram com ele para governador novamente. O senhor se lembra? Meus parabéns. Pronto, foi. Voltou com ele novamente para governador. Todo mundo sabe disso. Brasil, guarde isso com muita relíquia. Não é todo dia que a gente escuta uma história dessa. E é uma história assim incrível de se ouvir. Eles me deram a oportunidade de compartilhar com vocês essa história de vida. 1965 foi o tempo que você não queira saber o que é que os negros passavam na pele. Trabalhava-se muito, debaixo de um jugo de escravização. O povo hebreu, o povo de Deus hebreu. Trabalhando na pulso. Doente até, né, seu João? Era trabalhando na pulso. Pulso. Cansado, né, seu menino? Não era por gosto de vontade, não, que a pessoa por gosto de vontade ele não ia. Era trabalhando na pulso, né? Não é isso mesmo? Meus parabéns. Olha,
Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe o teu coração. Compartilha esse vídeo, é uma relíquia. Não é todo dia que você escuta uma história dessa. E trazer pessoas aí ao canal com esse tempo de vivência de 1965. E contar o que viveu do estado de Pernambuco. O que ele viveu nas usinas, nos engenhos. Cortando cana de açúcar. O que os seus colegas passaram. Que pessoas perderam vida. Que pessoas que aí, que não fosse trabalhar, era castigado. Era escravizado, botava lá no tanque lá de Era mel. tanque de mel. Tanque de mel, senhor. Tanque de mel, mel de gado. Mel de engenho. É, mel de usina, isso mesmo. Ali a língua do boi é mesmo com espeto, né, senhor? Era. Ali o sangue... Ele ensanguentado de levar tanto do pau, né, irmão? E aí pronto, aí misturava o mel, com aquele mel peguento, com sangue e botava para o boi lamber. Misericórdia de Jesus Cristo. É, né, irmão? É sério, pessoal. Compartilha aí esse vídeo aí. Que Deus abençoe a todos. Viu? Precisar de